tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando direto aqui de Porto Alegre, no TDC Summit Inteligência Artificial Porto Alegre 2024. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito interessante, que é o novo cenário de crimes digitais. E para isso, estou aqui recebendo Emerson Vente, que é delegado e professor. Seja muito bem-vindo ao podcast, Emerson. Júlio, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar contigo, falar com nossos ouvintes sobre esse tema que é intrigante, na verdade, hoje em dia, né? Todo mundo conhece, pelo menos conhece alguém que já tenha sido vítima de algum golpe pelo WhatsApp, pelo Instagram, teve alguma conta hackeada. Exatamente. Ou seja, isso é muito próximo de cada um de nós. Né? É incrível, eu até peguei uma estatística aqui que 1 em cada 4 brasileiros já foi lesado financeiramente em um crime digital. Sim, isso foi muito evidente após a pandemia, né? Nós tivemos aí um decréscimo que é importante na questão dos crimes chamados de rua e, por outro lado, um acréscimo exponencial. Assim, nós tivemos até um dado de 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já disse que nos anos anteriores, nos 2 anos de pandemia ali, nós tínhamos tido em alguns estados brasileiros o quíntuplo de ocorrências de fraude eletrônica. Em alguns, na maioria, triplicaram. Mas Sim. agora isso está mais evidente ainda porque houve uma proliferação. Ou seja, o crime organizado do Brasil, de certa forma, viu na internet uma possibilidade de ganhar dinheiro e ter um risco menor de ser preso. Expandir os negócios. Expandir os negócios, naturalmente. Mas uma coisa que já é uma tradição aqui, antes da gente entrar no tópico, Emerson, que a gente faz, eu sempre faço um pouquinho da jornada para saber como que a pessoa saiu da sua vida normal e veio parar na tecnologia. Porque eu entrevisto aqui, eu converso com muitos profissionais da área da tecnologia, né? Como não é o teu caso, tu é um professor da área, delegado, eu quero saber, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, saber assim, o que te atraiu para vir buscar conhecimento na área da tecnologia e como que foi essa jornada, por onde você começou, né? Como que você conheceu, como que você foi se especializando para poder chegar no patamar que você está hoje? Júlio, assim, na época que eu era adolescente, morava no interior, assim, lá na região de Santa Maria, assim, eu não sabia muito bem o que queria. Eu fiz vestibular para ciência da computação em Juí, particular, e para direito em uma universidade federal. Passei nas duas, mas não tinha dinheiro, então fui para a federal. A federal venceu essa disputa. Federal venceu, ou seja, fui para a área do direito, mas até na época eu fiz curso de MS-DOS, usavam um editor de texto que talvez você conheça, acho que não, você é mais novo. Não, mas eu peguei o DOS, Carta Certa. Sim, né? conheço. Eu sei o que é um barra-dir. Eu sei que a galera não sabe hoje em dia o que é fazer um barra-dir. Né? Na verdade, a gente um formate barra-u. É a mesma lógica de formatação de página web, a gente utilizava dentro de programação para editar texto, né? Sim. E claro, depois eu entrei para a Polícia Rodoviária Federal, depois para a Polícia Civil no Estado. Sim. E sempre gostei de computador, ou seja, implementei na primeira delegacia que eu trabalhei tinha um computador, que era o que ligava ao sistema do Estado para emitir documentos de veículo, na época, outras informações. E aí eu comprei do meu bolso, na época, 3 ou 4 computadores para botar na delegacia, a gente ia informatizar o processo. Mas, evidentemente, assim, o mais forte veio em 2005. Eu participei de um curso na área de inteligência no estado de Pernambuco, com vários policiais de todo o Brasil. Foi uma primeira turma de um curso de um programa nacional de inteligência. E nós tivemos na última etapa do curso uma semana de investigação de crimes pela internet. Legal. E, cara, é assim que chama? Porque eu comecei a falar crimes digitais. Vocês não usam essa nomenclatura? Não, eu gosto da nomenclatura de crimes cibernéticos. Crimes cibernéticos. Crimes cibernéticos, porque
os estudos da cibernética vieram lá da década de Sim. 1940 e tal, então é algo mais antigo que informático. É mais É abrangente. mais abrangente, no meu ponto de vista. E aquilo ali me despertou bastante, né? Sim. Ou seja, a curiosidade. E em seguida eu acabei assumindo uma função aqui no Estado, na Secretaria de Segurança, que era justamente trabalhar com interceptação de sinais e tal. Sim. E a demanda dos colegas, não tinha praticamente ninguém nessa área, as demandas diárias de colegas aqui do Estado e fora do Estado, fizeram com que a gente pudesse se aprimorar. Eu ministrei Sim. cursos, hoje tenho aí em torno de 20 livros publicados na área, Fantástico. nessa área. Então, gosto muito da tecnologia. Minha área de mestrado e doutorado é o direito e tecnologia. Você voltou para casa, então. Voltei para casa. E eu também sou editor, né, de uma Sim. revista eletrônica, Direito e TI, que é uma revista acadêmica, Qualis B1 pela CAPES. Então, que massa. tem publicações acadêmicas bem legais, assim. E muita coisa, ultimamente, até em relação aqui ao nosso evento, tem a ver com inteligência artificial. Sim. Né? Várias vertentes de análise, a questão de proteção de dados, a questão da autonomia, né, dos sistemas e eventual crime, eventual dano a outras Sim. pessoas, né? A questão dos veículos autônomos, que geralmente são objeto de discussão, mas a gente tem hoje todo o sistema de uma casa pode estar conectado, Sim, né? com certeza. Uma fechadura, uma TV, uma torradeira, uma geladeira. Sim. Então a gente Air pode... fryer. Até air fryer. Então a gente pode ter hoje uma fraude vindo de uma geladeira, Sim, né? Ou sem seja, dúvida. a programação ali compra tal coisa, né? Utiliza um cartão de crédito de uma pessoa terceira. Vai aparecer um IP que é de uma geladeira. De uma geladeira, é possível, né? Não, é legal. A gente começou até falando de um pouco de estatística, né, sobre sua fraude, mas eu até quero, para colocar o nosso ouvinte, que até para você saber, Emerson, o nosso ouvinte, ele é um pouco mais horizontal até do que o TDC, porque o TDC é um evento que vem muita gente técnica, né? Sim. E o podcast é exatamente a gente levar o evento para a galera em geral e levar um pouco desses temas mais técnicos. E eu queria saber um pouco da tua visão, porque assim, com a pandemia, a gente teve uma digitalização acelerada de muitos serviços, muitos processos, e muita gente que estava off-grid, né, que a gente chama, que não estava usando a internet, teve que usar, porque ou não conseguia comer, não conseguia pagar uma conta, muitos aposentados não conseguiam receber, né? E esse processo que a gente teve ali entre os anos 70 e 80 da bancarização, né, que as pessoas tinham, quando a gente teve um processo de digitalização forçada para receber o seu auxílio que você precisava se digitalizar. Como efeito colateral, eu tenho toda uma nova gama de vítimas passeando nessa grande praça digital. Você acha que isso tem impacto no número ou é mais relevante a especialização tecnológica que a outra ponta está fazendo, que o crime está fazendo na outra ponta? O segundo ponto, acho que o crime tem se especializado muito, tem usado inclusive a inteligência artificial para preparar o que a gente chama de engenharia social. Até comentei isso na minha palestra hoje, ou seja, aqueles erros comuns, né, de português, que quem está dentro do sistema prisional quer praticar uma fraude utilizando telefone, utilizando mensagem de texto, era comum você ver erros de português. Hoje e você detectava ali, tem uma coisa estranha. No português, né? Português não precisa, né? Ou seja, você via vários erro nos plural, que nem eu brinco. Né? Você via vários erros. Hoje, com a inteligência artificial, dificilmente você vê. Então, tem que trabalhar o outro contexto, né? Ou seja, o criminoso, ele busca as tecnologias. Nós tivemos um caso em São Paulo de um menino de 17 anos que bolou a ideia da fraude da central telefônica falsa, ou seja, de ligar para as pessoas ou de mandar mensagem falando daquele, você teve uma transferência de tal valor, ou mandar mensagem e pedir para ligar para um 0800. E ele praticou esse golpe um tempo e ele passou a vender a ideia para outros criminosos. Olha só. E ele dando curso já. Não, ele não só dava curso, ele dava ferramenta. Ele alugava a ferramenta. Nossa, e ganhava dinheiro com isso. Ou seja,
17 anos. Então é o que a gente chama de crime as a service, né? Crime as a service, que loucura. Olha o nível que nós chegamos. Então é mais isso. Até para te ter uma ideia, Júlio, na minha pesquisa de mestrado eu fiz uma pesquisa sobre a questão do direito, necessidade de regulação e tal. E eu verifiquei muito assim que a questão de, por exemplo, entrar tarde na internet, ou seja, pessoas mais velhas que estão entrando pela primeira vez na internet, têm cuidado maior do que quem já está há muito tempo. Entendi. Já entra um pouco mais de medo. Já entra com um pouco mais de medo, então tem um cuidado ali. Geralmente tem uma pessoa que acaba auxiliando um pouco. Mas o outro lado, ou seja, o lado do crime, ele tem essa percepção. Então ele cria gatilhos, né, não só procedimentais, mas mentais, para fazer com que a pessoa caia naquele enredo, naquela história, né? E por isso justamente é importante que as pessoas busquem informação, né? Ou seja, se recebeu uma ligação, se recebeu uma mensagem, como se fosse de um banco, os bancos dificilmente mandam mensagem, a não ser que você configura lá, toda vez que você usar seu cartão de crédito, vem a notificação para o seu número, né? Mas é ativo, você que fez. Né? Você que programou aquilo. Até alguns bancos cobram por isso, né? Sim. Então, ficar atento, porque eles não mandam, e não adianta você ligar, ou seja, atrás do teu cartão de crédito, de débito, geralmente tem o número do telefone do teu banco. Sim. Ou vai no site oficial e tal. Claro que tem algumas engenharias bem mais sofisticadas, né? Que a pessoa está no celular, nem sequer nota que está numa página falsa, que é igual à página original. Exato. Mas... O que me parece, assim, como leigo olhando daqui, o crime ele tá multimodal, ele não é só digital, né? Ele tem múltiplas faces. Vou te dar um exemplo pessoal de um golpe que a minha mãe sofreu. Minha mãe tem 73 anos. E ela recebeu um SMS dizendo: foi feito um saque na sua conta. Sim. Que é o SMS que você recebe quando alguém... E aí alguém ligou em seguida para ela dizendo: identificamos um saque estranho na sua conta, estamos bloqueando seu cartão, digite aqui não sei o que, papapá, e eu tô mandando um motoboy para buscar o seu cartão, quebra o seu cartão, tudo aquela coisa. Não, quebra o seu cartão, segura. Não, a senhora não me fala a sua senha, digita no celular. Só que a gente sabe que o Bina do celular, ele consegue captar pelo som ali, ele consegue receber esses dados, e ela sofreu um golpe, custou para ela R$5.000, que para minha mãe é um dinheiro muito alto. Sim. Ela como aposentada, né? Então, me parece que o crime, ele vai além, ele não é só que ele tem mais ferramentas digitais, não, eles criam uma engenharia que é multimodal, né? E tem uma variante dessa situação que quando a pessoa tem um aplicativo, a gente vai aí para pegar seu celular e configurar, depois ele devolve. Tem gente que cai. E tem gente, não, eu tenho minha conta em outro celular também, então posso levar os dois já para deixar configurado. E nunca mais recebe o celular de volta, né? Sim. Ou seja, a engenharia é muito forte, a pessoa tem que estar ali realmente... atenta a isso, né? Consultar, ligar para banco. Geralmente tem o próprio Banco do Brasil, por exemplo, que é o Banco Nacional aí, que é o 001 no código de banco lá. Ele tem no site dele lá várias vertentes para questão de fraude. A Caixa também tem, vários bancos. Inclusive estão fazendo propaganda. Sim, né? Agora está na televisão aberta. Na televisão, falando justamente de questão de fraude. Então é importante estar atento, né? O criminoso usa justamente essas nossas falhas, né? Falhas ou vontades, por assim dizer, de eu quero comprar alguma coisa, então eu quero trocar meu super desconto. Super desconto, aí cai lá na rede social, né? Lá um link patrocinado, aí o pessoal olha, link patrocinado, o criminoso não vai patrocinar, patrocina e gasta bastante patrocinando para as pessoas caírem no golpe. Achei fantástico você citar isso, porque eu queria entrar exatamente nesse ponto aí de responsabilização. Porque, assim, em engenharia social, a gente tem desde o e-mail do príncipe nigeriano, né? Que ainda tem gente, fazendo pix por Schwarzenegger, que está passando por um momento difícil. Que antigamente a gente chamava essa fraude de fraude 419 scam. Tinha código já. Tinha código. Né? Só que aí as plataformas deram uma capacidade, as plataformas sociais, os próprios, de
fazer isso de modelos massificados. A IA, ela está permitindo uma operação massificada e muito mais, como a gente fala na indústria 4.0, o uniqueness, que é você produz em massa coisas extremamente personalizadas. Sim. Né? E obviamente que a fraude pode usar isso. Mas na outra ponta você citou a coisa assim, pô, o cara paga um anúncio e esse anúncio é de uma loja que parece, não, é na China e tal, e você entra num sistema, esse é um sistema elaborado. Sim. Qual o grau de responsabilidade desses intermeios também nesse processo? Porque também não adianta, eu acho, a gente só botar na ponta, no colo do usuário. Deveria ter algum tipo de filtro, porque parece que é tão fácil eu criar um anúncio e eu hospedar um aplicativo e eu iniciar um processo que parece assim, eu estou dando munição para o crime acontecer. Por exemplo, se o criminoso usar alguma marca como âncora para esse processo, a marca não tem culpa naturalmente, né? E também o sistema, né? Em regra, não tem responsabilidade. Embora tenha algumas decisões aí que tenham responsabilizado, por exemplo, a Meta por uma publicação lá no Instagram ou no Facebook, mas se a gente for pensar mesmo a questão da arma, né? Ou seja, Sim. se o Emerson carrega a arma para segurança, o Júlio pode segurar a arma para outra finalidade. Sim. Não é culpa da arma, né? É culpa de quem utiliza a arma para outra finalidade. Mas, como eu referi, ou seja, algumas decisões têm se pautado justamente nessa questão de que as mídias deveriam fazer um controle maior sobre os processos de fraude, etc e tal. Até porque a arma tem um propósito bem claro dela, né? Do que você vai fazer. A plataforma, e eu até nem estou falando sobre postar, porque eu acho que postar, se a postagem é aberta mesmo, ele não tem controle. Mas quando ele entra no pipeline de produção, ele pagou, ou seja, ele tem uma identificação bancária, porque eu preciso de um cartão para botar uma propaganda na rede, né? Ou de uma transferência bancária. Me parece que aí eu tenho um problema maior. Ou você acha que não? Tem, mas assim, o que é bom nesse processo, fazer um olhar do campo investigativo, é que esses mesmos players, né, quando a gente trabalha com impulsionamento, que é o Facebook, os Meta Ads, o Google Ads, ou até mesmo o TikTok e tal, eles têm possibilidade de nos informar, né, o que foi utilizado, como foi pago. Deixa rastro. E o Google criou uma metodologia interessante, ou seja, se alguém carregar alguma coisa numa conta de valor que acontecia antes, os criminosos estavam utilizando o Google como um banco, ou seja, pediam para alguém fazer, ia para o Google e eles iam lá e sacavam o valor. Olha só. Né, que seria utilizado para impulsionamento. Então o Google disse, não, depositou, tem que ficar 30 dias aqui para depois conseguir retirar. Ou seja, dá um tempo. Podia lavar dinheiro por ali, né? Aí mudou o processo, né? Ou seja, eles passaram a utilizar esse dinheiro realmente para impulsionar. Então, às vezes, não são nem eles que colocam dinheiro lá. Eles geram uma vítima para a vítima fazer um pagamento de um boleto que vai para o Google, por exemplo. É quase que um ecossistema se alimentando. E eles têm um processo colaborativo muito grande, né? Ou seja, em termos de qualificação de produto falso, para gerar credibilidade e vários outros processos assim, que a gente detecta no dia a dia investigativo. Eu imagino que para quem trabalha com investigação, e especificamente de crimes digitais, deva ser, tipo assim, todo dia deve ter uma coisa inesperada e nova, dado que cada vez mais vai barateando as ferramentas para fazer isso, né? Hoje uma coisa que eu trabalhando com produção audiovisual no ano 2000, a gente demorava 3 semanas para encaixar a cara do Emerson num bonequinho, porque a gente ia fazer uma bobagemzinha ali que era um comercial. Hoje o cara faz em 15 segundos com um aplicativo de celular, né? Então, como que essa facilidade de acesso a ferramentas, né, tem impactado o trabalho de investigação hoje?
Na verdade, impacta pela questão de você ter de conhecer ou procurar conhecer, né, as mais variadas aplicações e também verificar o que é o real, o que é o falso, né? Uhum. Então, e tem, claro, ferramentas que podem auxiliar nisso, mas ainda a melhor ferramenta é a capacidade humana de analisar. Então, quando tem uma deepfake, uma imagem, um vídeo, a gente sempre orienta, ok, pode utilizar a ferramenta. Tem ferramentas já muito boas, né, Uhum. que auxiliam ali chegar a um nível de certeza 70%, 80%, dependendo do contexto. Mas ainda assim a questão do olhar humano, né, de você projetar numa tela grande e de ver ali uma parte de frames, né, se desenvolvendo de uma maneira não natural, né, Ou ilógica até, né? Não deveria. então você consegue trazer um processo de detecção aliando capacidade humana e capacidade de máquina, ou seja, da própria inteligência artificial. Legal. E aí, uma coisa que eu acho que é um ponto importante para a gente lidar, que eu queria muito saber a visão, a sua visão enquanto operador do direito, né? Um dos operadores do direito, é que a gente investiu muito tempo globalmente, né? Hoje tem a GPDR internacional e tem a LGPD nacional na proteção dos dados, né? Só que não só no Brasil, isso no começo eu senti que até lá fora também a galera estava sendo muito restritiva no sentido, não, se vazar vai ter que se responsabilizar, tal, tal. Só que começou a ser tão difícil você cumprir esses procedimentos que assim, não, ao invés de nós cobrarmos que o cara tem que ter seguro e tal, porque senão vai viabilizar todos os negócios, vamos só dizer o seguinte, você tem que fazer os procedimentos, se vazar você pelo menos avisa, né? Para o cara poder lá trocar a senha dele, poder tal. E no Brasil, a LGPD parece que foi um burburinho muito grande no lançamento e que a gente não vê avançar muito esse processo. Como que tá isso do ponto de vista da investigação, né? No sentido policial mesmo, de vocês ter, sei lá, hoje em dia você para localizar uma pessoa através de uma documentação provavelmente seja muito mais difícil, porque essa pessoa tem 8, 20, 40, 50 números de CPF de pessoas do Brasil inteiro, porque esses dados estão rodando de forma, como é que eu posso dizer assim, não tem freio mais, né? Não, com certeza, os criminosos eles usam, às vezes, um mesmo dispositivo, inúmeras contas conectadas diferentes e tal. Tem dois pontos importantes. A gente tem uma legislação, até de certa forma, bastante vasta no Brasil, do ponto de vista penal, trabalhista, até de consumidor, né? Nós tivemos um decreto do comércio eletrônico em 2013, né? E tivemos o Marco Civil da Internet em 2014, que para mim é uma das legislações mais importantes, assim, porque define regras que se aplicam ao processo investigativo, inclusive, né? A LGPD veio justamente para uma proteção de dados, né? Muito se copiou ou se baseou na questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados e, de certa forma, tem uma exceção que não se aplica à segurança pública, né? Então, é claro que há uma defesa hoje muito grande de um grupo, especialmente de advogados, focando no projeto de lei que é um anteprojeto de lei LGPD penal, para aplicar, de certa forma, a proteção de dados também para a área de segurança pública, para delimitar ainda mais a investigação. Sim. A gente tem alguns percalços normativos, de certa forma, quando eu falo percalços, é justamente tropeços, né? Porque a legislação não. Na parte procedimental, ela poderia ser mais clara, então, na questão conceito de dado cadastral, conceito de dispositivo eletrônico... Ainda é muito aberto, né? Não, ainda não é muito definido, propriamente dito. A própria legislação, ela direciona para um campo que não é suficiente para uma investigação, por exemplo, do conceito de dado cadastral. Então, a LGPD veio, de certa forma, para auxiliar na questão de proteção de dados. Tem uma não aplicabilidade na área de segurança pública, mas existe o risco de, com a LGPD, por exemplo, muitas coisas que a gente encontrava na internet, em fontes abertas, elas passaram a ser restritas. Sim. Né, justamente pela questão do tratamento de dados, anonimização que ela exige.
E foi importante para a segurança e privacidade das pessoas. Tanto é que hoje, se tem um dado vazado seu, meu, né, ou seja, o sistema onde está armazenado aquele dado tem obrigações com base na LGPD. Sim, de apresentar pelo menos a notificação de que teve... Se isso vai ter uma repercussão penal ou não, é outra conversa. Outra conversa, né? Mas certamente esse dado, se uma vez vazado, vai lá para a Deep Dark Web, né? Ou seja, vai para os bancos de dados ilegais, por assim dizer, que a gente chama de data brokers e que os criminosos vendem abertamente na internet. Né? Sim. E aí é uma coisa até que eu tenho uma curiosidade, assim, que é uma coisa que ela fala, pô, todo mundo sabe que fulano é criminoso. Tem essa coisa assim, esse adágio popular, assim, não, fulano lá é criminoso, todo mundo sabe. Na internet tem meio que isso que você falou, não, tem a Deep Web, tem os lugares onde os brokers trafegam. Não tem como pegar essa galera, porque, porque parece que quanto mais a gente age, mais aparece, mais eles funcionam. Por que dá essa impressão pra gente que é leigo, assim, que, pô, o cara tá fazendo lá e ninguém tá fazendo nada? São os mitos da internet, né? Sim. Na verdade, assim, se você for verificar e fizer uma pesquisa, Júlio, das últimas operações dos últimos 3, 4 anos de prisão de pedofilia... Sim. Basicamente, todas as investigações pautaram na Deep Dark Web. Olha só. Então, há uma possibilidade de buscar dados, porque o sistema de acesso é diferente. Sim. Há uma lógica de anonimização. Isso não impede, eventualmente, de ter processo também de desanonimização, que a gente chama, né? Quando há ali o acesso a Deep Web. Mas como... Deep Web, Dark Web, são dados muitas vezes que a gente consegue acessar e, usando o sistema correto, usando o procedimento correto, o que a gente chama de uma OPSEC boa, né, para a gente não ficar detectado também na rede. Sim, não ficar vulnerável, né? Não ficar vulnerável, então a gente consegue buscar informações. Não existe perfeição, claro. Né? Ou seja, nós temos aí... bilhões de dados, trilhões de dados na Deep Dark Web. Tanto é que se fala que mais de 90% de dados hoje que trafegam em rede de computadores são pela Deep Web, né? Sim. Deep Dark um percentual pela Dark Web. Então a gente tem que conhecer esse ambiente como investigador, tem que procurar aprimorar os processos investigativos e buscar mais dados lá, sim. Bom, e você falou, né, num volume de dados muito grande, e a gente sabe que a ferramenta, até o momento mais interessante para a gente trabalhar esse volume de dados é a inteligência artificial. Com certeza. Né? Como que isso está hoje no ente público, na segurança pública sendo trabalhado a inteligência artificial? Isso já chegou? Isso é uma coisa ainda futura? Tem projeto? Como que está se lidando isso? Porque provavelmente... para lidar com esse volume absurdo de dados que você falou, seria a melhor ferramenta, né? Claro. Não, eu até comentei isso na minha palestra hoje sobre os desafios, né, de como trabalhar a investigação cibernética nesse contexto da IA. Porque existe o lado do criminoso utilizando o IA e existe o nosso lado também para detectar, né, processos utilizando IA, buscar evidências, buscar provas digitais nesse contexto. Muitas vezes a segurança pública ela barra, né, ou ela é barrada pela falta de recursos humanos qualificados. Então nós temos, além de sistemas, né? Sim. Então hoje eu procurei demonstrar na palestra justamente algumas ferramentas até de código aberto que a gente utiliza, né, para verificar as informações, se um rosto é produzido por IA, ou se é um rosto natural, a questão do reconhecimento facial, de cruzar, né, as duas imagens. Então são ferramentas que estão abertas, né, e que geralmente são disponibilizadas abertas para uma testagem do usuário comum para poder buscar interesse e a mercado, e né? a mercado, né? Ou seja, a empresa ofertar uma API com mais possibilidades, etc. e tal. Mas isso é uma lógica que ainda foi resultado da minha tese de doutorado, né? Ou seja, nosso político brasileiro ainda não vê nos crimes cibernéticos um potencial, né, disso ser transformado, por exemplo, em
em algo usável politicamente, né? Ou seja, não é um crime de sangue. Sim. Então não tem uma cobrança sobre o político, né, Entendi. para esse processo. Então, institucionalmente, ainda depende da vontade política para que Depende- isso possa se depende. institucionalizar, digamos. Inclusive para uma estruturação melhor, né? Claro Sim. que a gente vê hoje um processo de estruturação mais acentuado. Nós temos uma lei de 2012, foi aprovada junto com a lei Carolina Dickmann, que prevê essa estruturação. Mas para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos apenas um estado, que é o Pará, que tem um departamento de investigação de crimes cibernéticos com delegacia, com mais de uma delegacia associada. Rio Grande do Sul a gente tem uma delegacia, São Paulo tem uma divisão com 4 delegacias, Minas Gerais tem uma divisão com 2 delegacias para atender todo o estado, né? Ou seja, sendo que muitos crimes vão parar em delegacias comuns, né? Sim, Ou seja, onde não tem pessoas preparadas, qualificadas. Não tem pessoas preparadas nem para atender uma boa ocorrência, ou seja, para coletar boas informações para gerar uma investigação qualificada ali. Então, a questão da qualificação e recursos materiais eu vejo como centrais hoje para um desenvolvimento mais ideal de processos investigativos que deem resultados. Os esforços que a gente vê por aí em termos de operações policiais, etc. e tal, são esforços, né, estruturados, geralmente internamente nas polícias, mas são de delegacias pontuais. Sim, Né, que já, acaba sendo a iniciativa da pessoa lá. Isso, então... Como você disse que botou computadores lá na delegacia, né? Tipo, eu meio que botei porque senão não ia ter computador. Senão não ia ter computador, ia demorar, né? Imagina fazer Sim. um relatório de inquérito policial na máquina de escrever, né? Estilo aqueles filmes americanos que o cara, não, agora eu vou sentar aqui e bater um relatório. É isso aí. Eu imagino que não deve ser a coisa mais agradável de fazer. Mas uma coisa que enquanto você está falando aí, eu estou pensando aqui muito sobre essa questão da proteção do crime, né, e contra os crimes digitais, e eu vejo que mesmo nos crimes comuns, não sei se é assim que é a nomenclatura correta, né, aqueles que não são digitais, mas vou chamar de crimes comuns, ainda tem muita dificuldade das pessoas ter uma rotina, não digo uma rotina, mas uma predisposição a informar o ente de segurança pública, a fazer o boletim de ocorrência, né? E eu acho que menos ainda o crime digital. Hoje as pessoas sofrem o golpe, não notificam o ente, e isso provavelmente deteriora a capacidade de vocês de gerar estatística, né? Também. Provavelmente deve ter esse 1 a cada 4, pode ser que seja mais, porque que é subnotificado, né? Eu fui secretário do município de Canoas um tempo e a gente fez uma pesquisa de vitimização lá. Incrível como a gente verificou que a subnotificação de crimes é bastante grande. Então, nos crimes patrimoniais, uma média de 50%, e nos crimes pessoais, a subnotificação é bem maior. E o estelionato é uma lógica mista, né? Porque ele é um crime que a pessoa perde dinheiro, mas também ela tem uma reputação. Muitas vezes ela não quer dizer que ela caiu num golpe. Ela não quero admitir que sou otário. Ela se sente envergonhada, até mesmo, especialmente nos golpes de ganância, né? Que você, vou enriquecer de hoje para amanhã. Tem uma jogada boa aqui que eu vou fazer. Tem uma jogada boa, uma grana boa. Aqui vou investir em criptoativo, né? Sim. Tomou um golpe, um golpe grande. Tem um golpe na praça aí que vem até lá do Oriente, lá da China e de outros lugares, né? Com criminosos especialistas nessa área, que é o chamado golpe do abate de porcos, né? Que eles fazem um contato via redes sociais, fazem uma amizade. É um golpe bem projetado, assim. Estruturado de longo prazo. De longo prazo. Aí, depois de um tempo, eles olha, eu tenho um investimento aqui em criptoativo, tá tal rendimento e tal. Então, a pessoa geralmente faz um investimento, né? Tem um aplicativo, vê o valor subir, né? E aí diz, não, eu quero sacar, né? Diz, não, para sacar tem que transferir para uma outra conta, ou seja, já perdeu porque tem que transferir para uma outra conta que não vai ter certeza de que vai receber, ou às vezes envolve até mais depósito. Para você retirar o principal, você tem que depositar mais X. Tipo
golpe, né? Ou seja, o golpe do empréstimo. Sim. Né? Quem vai pedir um empréstimo e tem que pagar para tirar o empréstimo? Geralmente é embutido, os bancos Sim. embutem A tarifa aí você paga na parcela depois. Paga na parcela depois, né? E os criminosos não, eles, para você ter Já me antecipa. Ou o golpe do falso emprego também, né? É. Para você ter o cadastro aqui, para poder dar andamento, faça um depósito. Não, e eu acho que uma das coisas que eu acho mais perniciosa nessa história é os que pegam no seu cotidiano. É. Porque, por exemplo, eu fiz uma compra numa empresa, essas loja de roupa, né? Que tem muito no Instagram. Que, olha só uma jaqueta, preço maravilhoso. Aí eu penso, pô, eu trabalho com tecnologia, eu sou escolado, vou verificar essa empresa. Verifiquei a empresa, fui reclame aqui, fui ali. Não, a empresa existe, Sim. a empresa entrega, bacana. Comprei o negócio, parcelei em 10 vezes lá, né? Chegou na quarta parcela, eu não tinha recebido nada ainda, mas os caras, não, mas tá aqui, ó, tá O envio. o negócio de envio. E eu, não, mas aqui diz que ainda está em trânsito. Como é que pode estar? Não, é que parou. Tem a coisa o vault de Curitiba, né? As coisas Isso, param em Curitiba e não aparecem. Tudo bem. Mais tarde acabei recebendo notificação dizendo objeto não encontrado na postagem. Aí reclamei com a empresa. Ela disse: não, então a gente devolve seu dinheiro, não tem problema. Devolvi, tudo bem. Era uma empresa séria. Né? Teve algum problema no meu envio que desapareceu no processo aqui. Só que nesse interim, entre eu pagar e não receber, eu sempre recebi uma notificação assim: Júlio Matos, meu nome, meu sobrenome, você tem um artigo no correio para liberar com o número do artigo e o golpe da taxa. pague apenas R$60 para liberar o seu negócio. Eu fui até o caixa, até o coisa, antes de pensar assim, mas peraí. Como eles obtiveram dano? Não tô no site do correio, porque eu fui no automático, eu tô na vida aqui. Veio aqui, o primeiro, né? Veio aqui, tem que pagar a taxa. Deve ser isso, então, por isso tá demorando. E ele pega no cotidiano, você tá com pressa, você quer resolver. Mas essa aí é a lógica que a gente chama, é um nome técnico para isso, que é spray and pray. O criminoso utiliza isso, ele espalha e reza. Espalha e reza que o Júlio que tenha feito uma compra e não tenha recebido, e ele vai lá e vai fazer o pagamento Sim. da taxa. E aí, o que acontece? Júlio pagou a taxa de R$60. Isso. A R$60, vou reclamar, vou perder meu tempo, foi numa delegacia registrar ou algum lugar assim. O Júlio não vai. Sim. Então, por que o criminoso ele pode ser ganancioso, mas ele é esperto. Sim. Então ele vai apostar que pouca gente vai reclamar de ter sofrido um golpe de 50, 60 reais. E ele continua operando E ele nesse continua modo spread, operando. né? Ele vai. Para você ter uma ideia, Júlio, eu pesquisei até para um curso que eu fui ministrar recente no Tribunal de Justiça do Pará, para exemplificar para os alunos, assim, só com a palavra Correios, tem mais de 2.000 domínios registrados. E a maior parte é dos fraudadores. Sim, porque o Correio só tem só tem o site do Correio. É uma única empresa, né? E se você pesquisar por outros termos, né? Sim. Taxa, você já vai ver muita coisa. Assim. Eu imagino. E nesse aí foi aquela coisa da pressa do dia a dia, não, deixa eu resolver aqui rapidinho. Não sei quem paga o Pix. E eu fui indo. E aí eu olhei para trás e falei, mas será que ele me mostrou o número de rastreio parecido e eu só embarquei? Não, era o número de rastreio. Então, de alguma maneira, ele conseguiu associar meu nome ao número de rastreio original do negócio. Ele tinha algum acesso a algum banco de dados, algum vazamento. Porque eu falei, será que eu fui tão otário assim, de olhei e não me dei conta que não era? Não, mas era. Eu falei, então, mas também não notifiquei ninguém. Agora que você falou isso, né? Eu não sofri o golpe, mas talvez eu devesse ter notificado, que daí gerava um rastro, uma possibilidade dessa pessoa ser parada, né? Com certeza. É importante a pessoa registrar hoje, a maior parte dos estados tem delegacias online. Facilita horrores, né? Facilita a questão de envio até de arquivos PDF, de imagens, de vídeo. Então a gente sempre orienta a vítima a levar toda e qualquer informação, né? Desde, tive lá no site do Classificados, Mercado Livre, no LX. Daí de lá, ao invés de seguir a conversa no chat, foi para o WhatsApp. Informar isso, informar a chave Pix envolvida, informar conversações, mudou de telefone, isso. Trazer todo o histórico
é extremamente importante para a investigação. Isso, então acho que é bom até, porque esse papo aqui, eu começo a falar, já vai, e o tempo vai embora, né? Sim. A gente já consumiu o tempo, mas é bom deixar essa mensagem importante para a gente se encaminhar para o fim, que é, notifique. Sim. Percebeu uma fraude, mesmo que você não tenha sido lesado, ou se você foi, vença a sua autoestima, né, de que está afetada, porque pode ajudar para outra pessoa não ser lesada. E mais, né, até o Código Penal, agora nessa modificação de 2021, quando fala de fraude eletrônica, ele diz justamente ali a questão, a fraude cometida com os dados da vítima, com os dados que o criminoso fez a vítima entregar para ele. Sim. Então, se você entregou esses dados, de alguma forma, em algum momento esses dados vão ser utilizados. Sim. Então, é importante que a pessoa realmente registre. Muito bacana. Bom, Emerson, para a gente fechar, tem uma tradição aqui também do nosso podcast, que é sempre que vem um convidado, eu peço para ele trazer uma dica cultural, deixar alguma coisa para a nossa audiência, um livro, ou um filme, ou um documentário que possa enriquecer no tema, que a gente falou aqui bastante sobre crimes digitais, né, sobre legislação, ou se você quiser sair do tema também, tá à vontade. O que eu quero é o seu top of mind, por isso que eu não aviso antes. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça para deixar para a nossa audiência aí de dica? Bom, me sigam nas redes sociais, né? A gente posta bastante coisa lá de segurança cibernética, @EmersonVent, WENDT. Quanto à questão de dica cultural, né, tem muitos filmes, documentários de como funcionam as redes, como funciona uma possibilidade de busca na internet. E tem, por exemplo, um documentário chamado Dilema das Redes, certo, que mostra realmente como as redes sociais são em relação a nós, o que elas coletam a nosso respeito. E eu sempre somo a isso aquilo que nós resolvemos publicar. Sim, então nós temos entregamos de bom grado. Nós entregamos de bom grado. Então nós temos duas coisas a se preocupar, né, aquilo que coletam a nosso respeito, porque são dados gratuitos, teoricamente. Sim. A gente baixa o WhatsApp porque é gratuito, a gente baixa aquilo porque é gratuito. Não lê os termos de uso, não lê, que busca nossas informações lá de fotos, vídeos, etc. e tal. Então é importante ver esse documentário para saber o que realmente a gente está entregando. E, na verdade, nos dá a ideia de que nós não somos clientes, nós somos produtos. Sim. Nós somos produtos dessas mídias sociais. Sem dúvida. Emerson, foi um prazer muito grande te receber aqui no foi podcast. Normalmente eu termino o podcast pedindo para você dar o seu contato, você já deu, mas vamos repetir. Como é que é o arroba? @EmersonVent, Instagram, no Instagram, Facebook, LinkedIn também ou não? LinkedIn também, pode se conectar. também. E você responde. Se a galera mandar mensagem, responde. Muito bacana. E para você que nos acompanhou até agora, fica aqui o convite para nos seguir também no seu agregador preferido de podcasts. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo. E nós temos também, se você quiser ver esse papo aqui em vídeo, nós temos o nosso canal no YouTube, que tem os cortes também, que é aquela parte legal para você mostrar para o seu colega de trabalho, para uma amiga sua, como que é interessante esse papo. Afinal de contas, ficamos aqui falando sobre crimes digitais e, infelizmente, né, a tendência é que qualquer um pode ser vítima, né? Ninguém está livre de... Se não foi ainda, vai ser. É 1 em cada 4, então está muito próximo de acontecer. Muito obrigado mais uma vez, Emerson, e eu espero, obviamente, vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Até mais. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.